Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Mauro, rogai por nós. Bom, então eu vou repetir aqui uma aula que é a respeito, que faz parte das conferências que a gente programou para o Congresso ano passado, e uma aula que fala a respeito do curto-circuito na história, que é uma aula que foi elaborada pelo professor Orlando, que como eu havia dito, ele tem essa aula gravada na internet, acho que foi publicada no site, ou vai ser, eu não lembro. Só que, e por que vai ser dada uma outra aula a respeito disso? Além de outras razões, né? A gente resolveu gravar essa aula de novo, porque a aula do professor, ela está incompleta. Então, é uma aula informal que ele dá para alguns alunos, e ele começa ela do meio, e ele não termina ela, né? Não termina, ele ia terminar depois, e infelizmente acabou não terminando. E era uma aula muito importante, era uma aula muito fundamental, uma aula que o professor ele concebeu essa questão do curto-circuito depois de já quando ele tinha estudado bastante história, e foi por causa da questão da Ana Catarina Emmerich e da Revolução Francesa e quando ele entendeu isso, ele começou a encaixar todas as peças do quebra-cabeça de tudo que ele tinha estudado. Então, no fundo, todas as aulas que ele dava pra gente, elas estavam aqui dentro, né? Ele ia puxando capítulos a hora que ele quisesse, como ele quisesse, capítulos daqui dentro e daqui de dentro, fundamentalmente, e sempre relacionando com essa questão do curto-circuito e com a questão das duas correntes, tá? Ele vai e ele fazia pra gente um grande quadro. Eu lembro, eu assisti essa aula algumas vezes. No final ele entregava um papel enorme que ele ia escrevendo com um quadro da história, sempre na esperança que a gente conseguisse datilografar e fazer alguma coisa com aquilo. E aí era sempre difícil, porque era muito extenso, né? Então por isso que eu resolvi fazer de maneira digital, que assim fica possível a gente completar. Então, essa aula a gente grava por duas razões. Primeiro, porque ela está incompleta. Não pretendo completá-la como ele completaria, mas apenas lembrar o que ele ensinou e procurar dizer. E depois, porque mesmo no vídeo que foi gravada, a letra do professor já era difícil. E ela ainda bem pequenininha, como filmaram de longe, filmaram pegando a figura dele e não focando no que ele escrevia, praticamente não se entende. Então, para colocar o quadro dele, esse quadro depois, acho que a gente pode deixar disponível, está no Prezi, para quem quiser utilizar, né? Bom, o fundamental disso, né? Então aqui se tem um quadro onde se vai ter as duas correntes da história. A corrente vermelha, que é a corrente materialista, a corrente panteísta, a corrente otimista, e a corrente branca, que ninguém está vendo corrente branca, porque se eu pusesse um branco aqui ia ficar bastante difícil. Mas a corrente chamada branca, eu coloquei de azul, é a corrente gnóstica, é a corrente mágica, a corrente mística. Essas duas correntes, elas estão presentes na história. A gente vai encontrar restícios dela, vai encontrar o começo dela, desde do começo da história, mas fundamentalmente a gente vai vê-las bem delimitadas, bem delineadas, a partir do final da Idade Média. É a partir do final da Idade Média que a gente vai enxergar todo esse caminho que essas correntes vão fazer, se cruzando como um fio, né, ao longo da história. Isso por quê? Tá? O professor comentava que a existência dessas duas correntes vem da grande tentação do homem. A grande tentação do homem é querer ser Deus. E o homem, querendo ser Deus, ele vai procurar divinizar aquilo que
dependendo das suas características, mais para aquilo que ele mais se inclina. Então os homens materialistas, os homens que vão dar mais importância para a razão, eles vão procurar a divinização das coisas materiais. Eles vão ser, portanto, os panteístas, eles vão procurar divinizar a matéria. Os homens que vão ser mais intelectuais, que vão ser contra a matéria, eles vão procurar divinizar aqueles que tendem mais para o orgulho, e vão tentar procurar divinizar o espírito que está dentro deles, a centelha divina que está dentro deles. Isso é uma tendência que a gente vai ver na história, que não começa aqui na Idade Média, mas que vem desde Adão. Essa tentação é a tentação de Adão. O que o demônio, na figura da serpente, ofereceu para Adão? Comer o fruto do bem e do mal, o fruto da ciência, o fruto que seria capaz de fazer com que Adão, ele mentia, compreendesse tudo, compreendesse o que estava acima dele, o bem, Deus, e compreendesse aquilo que não existia, o mal. O que a serpente diz é: se comerdes esse fruto, sereis como deuses. Então essa primeira tentação, que foi a tentação de Adão, é a tentação que se repete ao longo da história. Na Idade Média, a boa filosofia vai ter duas importantes colunas, que são São Boaventura e São Tomás de Aquino, que providencialmente vão vir numa mesma época. Eles nasceram em épocas muito próximas, vão morrer no mesmo ano e vão atuar da mesma forma e vão ser santos complementares, por assim dizer, né? São Boaventura e São Tomás de Aquino. São Boaventura, ele vai procurar mostrar bastante como Deus é semelhante ao mundo, e com isso ele vai procurar combater essa tendência panteísta do homem. São Boaventura, ele vai ter um método e um jeito, uma forma de escrever muito mais poética. Isso, na verdade, não é nada senão a flor da ordem franciscana, assim como São Tomás vai ser a flor da ordem dominicana. Os franciscanos, isso tem a ver com o começo da ordem, eles vão ser, por causa da heresia cátara, inicialmente proibidos de fazer pregações doutrinárias, porque os papas, as autoridades da época, tinham muito medo das heresias. E como eles tinham uma série de semelhanças com os cátaros, semelhanças materiais e doutrinariamente eram o oposto, São Francisco vai ser... A ordem franciscana vai ser levada a fazer somente pregações morais. E isso vai dar uma tendência para a ordem. Então, São Boaventura, ele vai ser muito menos... usar muito menos os meios racionais, não que ele seja contra a razão, não é isso, mas muito menos argumentação racional e muito mais argumentação poética. Ele vai procurar, como a ordem franciscana faz, muito mais explicação das Sagradas Escrituras e se apoiar nisso do que São Tomás. E mesmo assim, sendo assim, ele vai frisar essa tendência de que Deus é semelhante ao mundo. Famosas frases dele, né? Então ele vai dizer: Deus escreveu 2 livros, a Sagrada Escritura e o mundo. O universo é um grande livro, cujas páginas são as coisas criadas. Então, São Boaventura vai procurar, através da criação, levar o homem para Deus. É nisso que ele vai desenhar a escada de Jacó dele, falando que a escada de Jacó, na verdade, é um símbolo disso. A própria totalidade das coisas criadas é como uma escada que sobe até Deus. Então ele vai, através da escada dos seres, da pedra, do vegetal, do animal, do anjo, chegar até as qualidades de Deus, sempre frisando essa semelhança que Deus tem com o mundo. Para o quê? Para combater os gnósticos, que diziam já e vão dizer mais tarde pela boca do mestre Eckhart, que Deus é completamente diferente do mundo, ou mesmo do Escoto, que Deus, o Duns Scotus põe a dúvida e o mestre Eckhart dá o assentimento, que Deus não tem nada a ver com o mundo. Então, tanto Santo Boaventura, São Francisco já vai fazer isso, mas São Boaventura vai fazer isso nas universidades. Ele vai mostrar essa grande semelhança que Deus tem com o mundo, e com isso ele vai combater fundamentalmente as heresias de cunho gnóstico.
Santo Tomás, por outro lado, vai mostrar que Deus é diferente do mundo. Não, lógico, absolutamente diferente, não é isso, mas ele vai mostrar como Deus, como não há a igualdade entre Deus e o mundo. Ele vai combater, por assim dizer, o panteísmo, né? Então ele vai dizer que não se pode predicar Deus de nenhuma coisa, com o nome de nenhuma criatura criada, né? Não se pode predicar Deus com o nome de nenhuma criatura. Nada que existe no mundo é igual a Deus, univocamente. E ele, lógico, isso é perigoso, né? O distanciamento que ele faz de Deus parece cair no gnosticismo, mas ele vai mostrar muito bem como se pode predicar Deus. Ele não vai negar a frase de São Paulo, que as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis com a criação. Mas ele vai precisar muito bem, Santo Tomás, diferente do estilo poético de Santa Boaventura, ele era muito preciso, muito racional na argumentação. Ele vai precisar muito bem uma ferramenta que se deve usar para chegar ao conhecimento de Deus. E essa ferramenta é a analogia, né? Então aqui eu dou um exemplo. Santo Tomás, através dos escritos, de tudo que ele vai fazer, ele vai mostrar como, sim, Deus é diferente do mundo. Deus, ele não existe nada no mundo que a gente possa se referir da mesma maneira a Deus. Mas existe uma escada, que é a mesma escada de São Boaventura, que aqui ele vai precisar muito bem, que é a escada da analogia. Então, por exemplo, aqui para pegar um exemplo, a gente tem aqui o pé da mesa, o pé da galinha e o pé humano. Os três são pés, mas a gente pode dizer que eles não são pés da mesma maneira. É óbvio que o pé humano, ele tem uma perfeição muito maior que o pé da galinha. E que o pé da galinha tem uma perfeição maior que o pé da mesa. Mas nem por isso o pé da mesa deixa de ser pé. O pé da mesa ele sustenta. O pé da galinha ele sustenta e se move. E o pé humano é propriamente o pé. Ele sustenta, se move, tem uma série de outras características que são muito superiores ao pé da galinha. Mas os três são pés de maneira análoga. Isso ele está fazendo a distinção das palavras equívocas, das palavras unívocas e da analogia, né? Não podemos falar que o pé da mesa tem um sentido unívoco com o pé humano. Não é a mesma coisa, pé de mesa e pé humano não é a mesma coisa. Mas também não podemos falar que eles são equívocos, como manga de camisa e manga de fruta. Não é a mesma relação que há entre manga de fruta e manga de camisa, são duas coisas completamente diferentes que só têm o mesmo nome. Aqui no fundo, o que ele está debatendo, que eu vou comentar mais um pouquinho aqui, é a questão dos universais, né? O universal é o que ele está debatendo aqui. E essa mesma forma, dessa mesma maneira, ele vai aplicar até para as coisas de Deus. Então tem um texto dele que ele faz um comentário aos Salmos, em que ele explica essa passagem da Escritura: entremos em sua morada, adorai o escabelo dos seus pés. E aqui está se referindo a Deus. O escabelo dos seus pés, ele vai fazer, então, a analogia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como o pé do homem é aquilo que toca a terra, o pé de Deus, por assim dizer, é nosso Senhor Jesus Cristo. É a parte, entre aspas, de Deus que tocou a terra e que se encarnou. Então, com analogia, saindo das coisas mais simples, Santo Tomás, como São Boaventura, mas aqui com muito mais precisão, ele se eleva às coisas mais altas, mas mostrando bem essa distinção, que Deus não é nada do mundo, que ele não é o mundo, e por isso ele vai combater o panteísmo com isso. Santo Tomás, ele vai ficar, a questão dele a respeito dos universais vai ficar vai ser muito importante, porque ele resolve o problema. A querela dos universais vai ser uma querela que vai se arrastar praticamente toda a Baixa Idade Média, e que vai enredar a maioria dos teólogos, dos filósofos, né? Universal, essa questão, lógico, vem desde Aristóteles
e vem desde Platão. Universal é um conceito aplicado a todos os indivíduos de uma mesma espécie, que existem ou que possam existir, desprovido de matéria e de corrupção, e abstraído das coisas exteriores. Então, a maioria de vocês já conhece isso, mas repetindo para aqueles que não conhecem, universal, então, é uma palavra, um conceito que designa todos os seres de uma mesma espécie. Esse conceito, ele é um conceito desprovido de matéria. Então, dando um exemplo, eu falo de mesa, né? Mesa é um plano horizontal sustentado. A ideia mesa, quando eu falo mesa, tem dentro dela essa definição. A mesa pode ser a mesa de madeira, pode ser a mesa de plástico, pode ser uma mesa de papel, de papelão, mas se ela tiver essas características de plano horizontal sustentado, ela vai ser mesa. O fato dela ser mesa não depende da matéria que a faz. O fato dela ser mesa não depende da cor com que ela está pintada, não depende do formato. O fato dela ser mesa depende dela ter essa característica que no fundo é a essência dela como plano horizontal sustentado. Isso é universal, é a ideia universal de mesa. Por isso que mesmo a diferenciação de palavras entre as diversas línguas, chamar de table, de tablet, não vai mudar a ideia. Apesar do símbolo vocal ser usado, ser diferente, a ideia vai ser a mesma. Isso é um conceito universal. Esses conceitos universais, vai haver uma disputa grande entre eles. Eles existem ou eles não existem? Eles existem nas coisas, eles existem fora das coisas. Platão vai conceber para isso a teoria das ideias, que vocês devem conhecer, né? Ele vai falar isso na República, em outros lugares, no Timeu, mas na República ele expõe o mito da caverna. Então, dizendo que são esses universais, ele conta lá que havia uns homens, aqui acho que não dá para aumentar, que havia uns homens aprisionados, e que esses homens estavam aprisionados e que tinha uma fogueira onde passavam, os homens estavam aprisionados virados para a boca da caverna. Havia um anteparo e depois havia uma fogueira. Entre a fogueira e o anteparo passavam outros homens com diversos objetos. Esses objetos projetavam no fundo da caverna sombras. E esses homens, eles viam apenas sombras, estavam acorrentados a vida inteira. Um dia um desses homens se libertou. Ele se libertou e ele vai correr para a boca da caverna. No primeiro instante ele fica cego, porque o sol cega ele, mas depois ele vai perceber que todas aquelas coisas que ele via como sombra nas cavernas, na verdade tinha uma existência real e eram muito mais belas, encantadoras do que ele via na caverna. Ele volta para chamar as pessoas não acreditam, dizem que ele está louco, então ele segue o caminho dele. Isso daqui Platão concebe como nosso mundo. A caverna é o nosso mundo, onde esses universais, essas ideias de mesa, de copo, de cachorro, de homem, de tudo que existe, estão aprisionados nas sombras. A sombra é a matéria. Então a matéria é a prisão que esconde a verdadeira essência das coisas, que é universal, que é belo. Tirando a matéria, porque o universal, ele é perfeito. Uma vaca ideal, uma maçã ideal, ela não tem defeito nenhum, ela não apodrece, ela não seca, ela é perfeita. As nossas ideias são perfeitas. Quando a gente diz algum conceito, a gente fala de uma coisa perfeita. A imperfeição está nas coisas, a imperfeição está na mesa individual, está na matéria individual do copo. O copo pode estar trincado, minha ideia de copo não está trincada. Minha ideia de copo ela é perfeita, universal. As coisas elas estão escondidas dentro da matéria. As coisas elas estão então escondidas dentro da matéria. A matéria é a sombra. A saída da caverna é a morte. Para Platão, com a morte, a gente se libera desse mundo material e vai viver no mundo das ideias, no mundo onde que existem só os conceitos universais perfeitos. E isso que é bom. Então, para Platão, os universais existem de maneira real no mundo separado desse. Essa solução vai ser a solução platônica. E em contraposição a essa
Aqui eu falo do nominalismo, que vai ser cunhado por Ockham muito tempo depois, mas a gente já vai ter precursores deles antes disso. Os nominalistas, eles vão dizer que não, que falar de conceitos universais, isso é absurdo. O universal não existe. Esses aqui são os materialistas. Existe a mesa, existe o copo, existe o computador, existem as coisas que eu vejo, que eu toco, mas não existe nada que seja subjacente a elas. Então, para Platão, os universais vão ter uma existência real no mundo separado. Para o nominalismo, não existe universal. Não existe nada que... depois eu vou comentar um pouco mais, mas não existe nenhuma ligação entre os pés, para a gente ser mais preciso, né? Não existe pé de mesa, pé de galinha e pé humano, são coisas completamente diferentes. São coisas como eu falar montanha, copo e caneta. Não tem relação nenhuma. Só existe, nem os homens têm. Eu dizer que alguém é homem, pertence ao gênero humano, é homem, os homens não têm relação entre si. Cada homem é único, cada ser é único. Por quê? Porque o que conta nele é só a matéria, tá? Santo Tomás é que vai resolver isso com o chamado realismo moderado. Isso aqui, para quem quiser mais explicação, tem uma explicação bem dada disso no trabalho sobre o nome da rosa do professor Orlando. Lá ele explica as 3 correntes. Então o realismo moderado de Santo Tomás vai finalmente, depois de uma longa contenda, resolver a questão, dizendo que os universais nem têm existência real, nem são mero nome, mas eles existem em formas diferentes, em diferentes etapas do pensamento. Então, para a gente ter simplificando um pouco as coisas, né? O universal, ele funciona, funciona como funciona a ideia na cabeça de um escultor. Então, num primeiro momento, o escultor tem a ideia da escultura que ele vai fazer. Então, ele vai fazer o rosto de Cristo, sem que nada exista. Num segundo momento, ele passa a fazer o rosto de Cristo e ele deixa a escultura pronta. Então ele pega aquela ideia que ele tinha na cabeça e põe na madeira. E uma terceira pessoa, ou ele mesmo, olha para essa escultura e reconhece o rosto de Cristo. Da mesma forma, existe o universal. Então Santo Tomás vai falar de 3 fases, três instâncias do universal. Universal pós-rem, abstraído, que eu estou começando da gente para Deus. Universal em re, nas coisas. E universal ante-rem. Então, universal antes das coisas é a ideia que Deus tem das coisas. É universal, é a ideia na mente de Deus. Universal em re é universal nas coisas. Então, é a ideia que existe como essência nas coisas. E universal pós-rem é aquilo que eu abstraio dessa ideia. Com todas essas ferramentas, eu demorei um pouco aqui em Santo Tomás, porque isso aqui é importante para a gente entender o resto das coisas. Com todas essas ferramentas, Santo Tomás vai precisar bem como Deus é diferente do mundo, porém, como Deus ele é semelhante ao mundo, como existe conceitos universais e a maneira que eles existem, que são análogos a Deus. São coisas análogas a Deus que existem, e essas ideias que existem, elas não são iguais a Deus, como os místicos vão falar, porém, elas guardam uma proporção de semelhança com Deus, tá? O próximo, e o que a gente devia ter, agora até aumentou a voz, o que a gente devia ter aqui na Idade Média, o que o professor sempre comentava, era alguém que fizesse a pedra de fecho, alguém que fosse Santo Tomás e São Boaventura. Então eles vão ser 2 arcos, um arco que vai combater o panteísmo e um arco que vai combater a gnose, combater os movimentos gnósticos. O que faltou na Idade Média e que vai provocar todo um desmoronamento da arquitetura gótica, medieval, que foi construída na teologia e na filosofia, vai ser a pedra de fecho. Então alguém que devia fazer a ponte entre essas duas teologias, essas 2 filosofias, e que faltou. A gente não sabe quem
falhou na providência de Deus, mas a gente conhece alguns que falharam. Um deles, muito importante, é Duns Scoto. Duns Scoto, que vai ser um franciscano inglês, e que dele vai ter uma importância enorme, considerado por santos, acho que tem processo de beatificação, e não é beato de jeito nenhum. Ele vai, entre outros erros, cunhar um erro que vai ser catastrófico. O Papa Bento XVI, ele comenta que toda a filosofia moderna, né, os erros da filosofia moderna, tem uma origem em Duns Scoto. Por quê? Porque, para resumir a questão, ele vai frisar o chamado voluntarismo. Então, o que é isso? Né? O que ele vai comentar? Primeiro, ele destrói a analogia. A analogia tão bem construída por Santo Tomás, que podia ser agregada e devia se construir em cima disso, ele destrói. Então, ele vai dizer que a analogia é falsa. O conceito de ser é unívoco. O conceito de ser não é analógico. O conceito de ser de todas as outras coisas. E ele vai frisar o voluntarismo. Ele faz uma série de raciocínios, de sofismas, né, que são até bem convincentes. Mas qual é a conclusão que ele vai chegar? Então ele vai dizer, Deus é onipotente, ele pode fazer tudo que ele quer, né? Resumindo bem a questão. Logo, Deus podia fazer o mundo, ele tinha essa liberdade, ele poderia fazer o mundo completamente diferente de si mesmo. Ele podia fazer o mundo de uma forma totalmente diferente de si mesmo. E não só ele podia, como se a gente não sabe se ele fez. Ele pode ter feito. Então, para Duns Scoto, Deus não fez as coisas no verbo. No princípio não era o verbo, não foi pelo verbo, quer dizer, o verbo que é Cristo, o verbo que é a ideia de Deus. Foi por essa ideia, com essa ideia que Deus fez todas as coisas. Deus não fez as coisas no verbo, ele fez como Senhor de tudo, como ele quer. Então a gente não tem certeza se o mundo é parecido com Deus. A gente não tem certeza se o mundo é completamente diferente de Deus. A vontade de Deus é senhora absoluta da escolha e da combinação das essências. Ela não está submetida nem à regra do bem. Então nem sequer nós sabemos se o mundo é bom. Mas ao contrário, a regra do bem é que ele está submetida. Olha que loucura. Então uma coisa é boa porque Deus quis que ela fosse boa. Ela não é boa porque ela é parecida com Deus, semelhante a Deus. O que Deus faz, mesmo que seja o mal, é bom. Uma loucura. Se Deus quer uma coisa, a coisa será boa. Se ele tivesse querido outras leis morais do que aquelas que ele estabeleceu, essas outras leis morais seriam justas. Então, esse Deus de Duns Scoto é um Deus completamente arbitrário. E essa arbitrariedade dos Scoto vai ter muita importância. Com ele, uma série de outros filósofos. Cg de Brabant vai ter muita influência também com a dupla verdade na Universidade de Paris. Isso tudo vai desmoronar a teologia. E daqui você cai em dois problemas. Ou o mundo é completamente igual a Deus, ou o mundo é completamente diferente de Deus. Então Deus é arbitrário, Deus fez o mundo como ele quis, porque ele é onipotente, tem toda a vontade para fazer isso. Então ou Deus fez o mundo bom, semelhante a si mesmo, ou Deus fez o mundo do avesso, o mundo como uma caricatura de si mesmo. E daqui vão sair as duas grandes correntes da Idade Média, essa corrente que eu estou pondo aqui em azul, mas a corrente branca, a corrente mística, que vai falar Deus fez o mundo pelo avesso. Então, para ver o mundo, para ver a coisa real, a gente tem que ler o inverso, a gente tem que subverter todas as coisas. Tudo tem que ser subvertido para se chegar à verdade. E, do outro lado, a gente nós vamos ter os materialistas que vão falar, não, Deus é igual ao mundo. E essa igualdade levada ao extremo por Ockham vai falar que Deus é o mundo, que a matéria é o mundo. E isso a gente vai ver em Marx, a gente vai ver em Darwin. Então aqui de Duns Scoto a gente consegue, ele não vai falar nenhuma dessas coisas, ele vai parar por aí, ele vai dar o princípio e
eu não comentei, né, mas ele vai falar que Deus fez um mundo bom. Ele podia ter feito, mas ele fez um mundo bom. Como é que ele sabe? Ele sabe, tá? Então ele sabe, ele fez um mundo bom. Quer dizer, ele coloca uma dúvida, ele destrói tudo. Mais ou menos, como o calvinismo, né? O calvinismo vai fazer o mesmo tipo de raciocínio. Calvino vai falar também da arbitrariedade de Deus, que Deus cria uns para serem condenados para o inferno, outros para irem para o céu, mas a nossa fé é justamente acatar tudo isso, mesmo as coisas que Deus fez, entre aspas, errado, né? Então, meu amor para Deus vem de aceitar tudo que Ele fez, sem perguntar. Quer dizer, Deus é arbitrário, Deus pode ter feito coisas monstruosas, mas eu sou bom se eu aceito essa vontade de Deus, sou bonzinho, e aqui mais ou menos é o mesmo raciocínio de Duns Scoto. E daqui vão sair as duas grandes correntes, então a corrente panteísta e a corrente gnóstica. Essas correntes, elas vão surgir já, principalmente no século XIV. Século XIV, que é o chamado século negro, pelos enormes problemas que vão acontecer nele, né? Nesse século a gente vai ter o cativeiro de Avignon, que vai ser a prisão do Papa em Avignon, a gente vai ter a peste negra, a gente vai ter a guerra dos 100 anos, e para completar tudo, a gente vai ter o cisma do Ocidente, com 3 papas excomungando-se mutuamente, tá? Num século que foi quase inteirinho de guerras, de peste, de fome. Então esse século é chamado século negro, onde a gente vê os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nesse século vai ser um grande século também de propagação das heresias. Não é à toa que a conclusão dele vai ser Lutero. Lutero, que não foi nenhum criativo da história, ele só foi o alto-falante e o sistematizador de tudo que veio antes dele. E nesse século a gente vai ter 2 importantes hereges, que é o franciscano, também aqui um franciscano e um dominicano, e o dominicano, o Eckhart, aqui o Guilherme de Ockham, da inglês, tá? E o Eckhart alemão. Para Guilherme de Ockham, Ockham vai ficar conhecido pelo nominalismo, ele que vai ser a questão dos universais vista de maneira nominalista, já existia na Idade Média, mas Ockham vai ser o grande sistematizador disso. Então, para Ockham, como ele diz, se Deus é ser, o mundo é não ser. Porque as palavras são equívocas. Não existe universal, não existe nada que ligue as coisas. Ele vai falar, não se deve alcançar a ciência do geral, mas a evidência do particular. Então, para conhecer as coisas, não existem leis universais. Cada coisa é única. O único real é o particular. Só existem as coisas particulares. As coisas universais não existem. As leis das coisas universais não existem. Então aqui propriamente o panteísmo, ele vai entrar na matéria, porque a matéria é que faz a individuação de todas as coisas. Nós todos somos homens, somos do gênero humano. Porém, nenhum de nós é igual. Nem o nosso fio de cabelo, nem o nosso DNA. O que nos faz indivíduos diferentes é a nossa matéria. É a matéria que nos faz diferentes. Para Ockham, ele vai chegar só a matéria. Não existe algo que nos torne semelhantes, que é o fato de nós sermos animais racionais. Para Ockham, nós somos só matéria. Nós somos absolutamente diferentes. Tudo que existe é absolutamente diferente. Por isso que isso vai levar ao empirismo. A ciência tem que ser do empírico. Se fala muito que nessa época, a época do Renascimento, vai ter um despertar das ciências. Por quê? Porque não adianta estudar teologia e filosofia, leis universais do ser. O que é o ser? Cadê o ser? O ser está nas coisas. A gente tem que se debruçar no mundo, tem que se debruçar em cima das coisas. Por isso que ele vai ser materialista, racionalista, experimentalista. Ele vai inaugurar essa corrente, que vai ser a corrente da Inglaterra. Essa corrente materialista, ela vai se desenvolver principalmente na Inglaterra. Vai ser contra os sacramentos, é óbvio, os sacramentos são
materiais, eles têm matéria e forma. A forma deles não é nada para Ockham. Então, o que é a matéria? O que são os sacramentos? Ele vai ser completamente sacramentos. Ele vai defender a utopia. Ele vai defender que a matéria está acima do espírito. O espírito, ele vai defender o imperador acima do papa, o Estado acima da igreja. Isso que vai triunfar no absolutismo. E ele vai defender a utopia, uma civilização criada pelo engenho humano, pela razão, pelo trabalho do homem, que ia levar todos os homens a uma felicidade perfeita nessa terra, né? Então, a técnica, que ele nem chega a falar aqui disso, mas isso ia levar o homem numa felicidade perfeita. Como outra face da moeda, a gente tem o mestre Eckhart, que vai para o caminho oposto. Enquanto eu sou isso, então, para Ockham, tudo é separado, nada é junto, não existe nada que tenha relação com nada, por causa da não existência dos universais. Para Eckhart é o contrário. Enquanto eu sou isso ou aquilo, eu não sou todas as coisas simultaneamente, que é o objetivo dele. Então, se eu sou uma coisa, se eu sou outra, eu não sou um que está em todas as coisas. Para Eckhart, só vai, na verdade, existir universal. Esse universal que é todas as coisas. Para ele também, eles vão concordar, eles se odiavam. Os partidos que vão vir dos dois se odiavam. Mas eles vão concordar no seguinte: a analogia é falsa, não tem analogia. Para ele, vai existir uma outra analogia. A analogia de São Tomás não existe. A verdadeira analogia é a seguinte: a matéria é equívoca. A centelha divina, quer dizer, universal, que ele vai chamar de Funkenlein, é unívoco. Então, a matéria é equívoca. A matéria é uma coisa completamente diferente, que distorce, é a sombra, que não nos faz conhecer as coisas, que não tem relação com nada. Mas a centelha divina, aquilo que é universal, ela é a mesma em todas as coisas. Ela não é unívoco e ela é igual. Só existe para ele o universal. A matéria é uma ilusão. A razão é uma ilusão. Os nossos sentidos nos enganam e não nos permitem atingir o que verdadeiramente importa. E isso a gente não consegue com o nosso mecanismo de sentidos, dos nossos 5 sentidos, muito menos com a nossa razão. Para conhecer as coisas, a gente tem que usar a intuição. A gente tem que nos desprender da matéria. Tem que ver o avesso. O mundo, ele está certo pelo avesso. Então a gente tem que abandonar tudo que a gente tem e usar a intuição. A gente tem que unir o nosso espírito com o espírito da coisa. O homem universal, ele vai, a respeito do homem, não peca, não morre, não se corrompe. O universal do homem é a divindade no homem. Essa é a ideia perfeita. Então, como Platão, ele diviniza a ideia. Essa ideia é perfeita. Então, ela é Deus. Ela é a partícula divina que está em todas as coisas. Eu não vou entrar aqui na toda a filosofia que ele fala, de como isso vai se dar, só realmente no efeito. Então, ele vai ser contra a razão. Ele vai dizer que Deus é incognoscível. Incognoscível de certa maneira. Ele é incognoscível pela razão, mas pela via mística, pela mágica, né? Por um outro caminho. Ele vai arranjar uma outra escada. Deus é inatingível. Não tem a escada de Jacó de São Boaventura. Não tem nada que nos possa dar conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus se dá pela negação da razão. Tudo que falamos da divindade é analógico. Se a analogia não existe, o conhecimento de Deus é impossível. É necessário outro meio de conhecimento de Deus. A divindade, para ele, é a coisa mais perto da noite, do nada, do vazio. Ele vai ser contra a ciência, a favor da magia e vai ser fideísta, tá? Então, os dois, eles vão separar a fé da razão. Um vai... só que os dois vão ter um certo respeito pelas duas coisas. Não dava nessa hora para romper tudo. Então, não, o que a fé fala, eles dissociam as coisas. O que a fé fala
Vale, a gente tem que acreditar, né? Então eles vão ter, só que não tem mais base nenhuma, não tem mais razão de ser nenhuma. Vai ser contra os sacramentos, como Ockham, então nisso eles concordavam. Mas ele vai ser contra os sacramentos por quê? Não por causa da forma do sacramento, agora por causa da matéria. Eles são materiais, tudo que é material só serve para distorcer a realidade. Então os sacramentos não tem outra coisa senão matéria. Aqui ele vai concordar com Ockham, que na verdade é nada. O indivíduo é uma ilusão, Deus é nada. No universo não existe nada mais parecido com Deus que o silêncio. E ele vai falar da Funkenlein, da centelha divina, que está em todas as coisas. Aqui também está o que Lutero vai defender depois, a santidade do pecado. Então, se essa ideia não se corrompe, não acontece nada com ela não tem nenhuma forma de ser estragada, diminuída, manchada, o pecado, na verdade, não é nada, porque o pecado se faz com as coisas materiais, e essa partícula divina não pode ser corrompida. Uma das formas de eu acreditar nisso é pecando. Então, quando eu peco, eu tenho fé na centelha divina, eu tenho fé que eu não estou fazendo nada contra essa divindade que está em mim. Então, uma das formas de se ter fé é pecando, uma coisa absurda, uma subversão de toda lei. O Lutero vai pegar bem isso, vai pegar dos dois. Eles vão ser milenaristas, então eles vão defender que existia um tempo onde tudo era perfeito, um paraíso, onde todas as coisas, como Platão vai falar, como todos esses gnósticos vão falar, e que na verdade esse reino que foi perdido, ele ia ser restabelecido, né? Isso aqui vai estar em todos eles. Eu pego aqui também um exemplo de Averroes, que serve bem para a gente entender o que todos eles vão falar. Que na verdade a gente tem a impressão, isso aqui é a impressão de dentro da caverna, é a impressão que a razão nos dá, que as coisas são individuais. É a razão que individualiza todos os seres e todas as coisas. Assim como eu vejo todas essas ilhas. Então, por fora da água, eu vejo ilhas. E elas são separadas. Cada uma delas é individual, como os homens. Na verdade, todas essas ilhas, elas fazem parte de uma mesma crosta, de uma mesma terra. É tudo um só. Então, aqui no mundo, a nossa partícula divina, a nossa centelha, a nossa ideia, como é que eles querem chamar, está dividida, está espalhada por causa das coisas materiais. Dentro do oceano, quer dizer, né, fora da matéria, isso é tudo a mesma coisa. A razão nos engana. A gente tem que trabalhar para chegar na unidade, e é por isso que aquela primeira frase dele, que enquanto eu sou uma coisa ou outra, eu não sou todas as coisas. O que precisa haver é a união de todas as coisas. Essas vão ser as duas grandes correntes que, por causa do cataclisma desse século, aqui eu mostro um mapa da peste negra que vai atingir a Europa em diferentes ondas, né, diversas vezes, vai se espalhar que nem fogo. As pessoas vão adotar isso, mas vão adotar, lógico, alguns de maneira filosófica, outros de maneira prática. Aqui eu dou 10 exemplos, a Carmina Burana, os epicuristas dessa época, que vai se disseminar principalmente entre os estudantes, que vão frisar o carpe diem, né? Vamos beber, vamos comer, porque a vida vai acabar logo. Então vai ter um monte desses estudantes e de todos esses adeptos, os adamitas, adeptos dessas seitas que tinham que fazer todo o horror possível para aproveitar a vida, porque a vida é plenamente material. Só existe matéria, não existe uma outra coisa, não existe nada além de matéria. Por outro lado, a gente vai ter na mesma época os irmãos do livre espírito, os espirituais franciscanos, e aqui um exemplo mais histórico, para contrapor com o outro, os flagelantes, que iam de cidade em cidade se flagelando. 33 dias eles ficavam em procissão por diversas cidades medievais, se batendo nas costas e sangrando completamente. A igreja vai proibir isso. Por quê? Porque não era para fazer penitência, é porque a matéria não prestava, é porque eles tinham que destruir isso. Então,
esse desespero desse século tão tremendo vai provocar essas duas relações essas duas coisas tão pouco equilibradas. Na pintura eu vou falar um pouco de arte. Aqui vocês têm um exemplo que normalmente é posto na ponta de lá, que é o Bosch, por causa do quadro dele do Jardim das Delícias Terrestres. Então alguns consideram ele adamita, quer dizer que fazia os cultos da carne. Na verdade isso aqui não é para agora, mas ele está criticando tudo isso. E aqui ele tem bem expresso essa teologia, né, que é a questão da mente em psicose, que eles vão defender. Então ele tem aqui uma pedra aí que tem significados, são horríveis os significados. Tem duas pedras, o feminino e o masculino. E essa pedra aqui ele deixa de forma bem explícita, né? Porque ele coloca as aves. O Bosch ele constrói todo um dicionário simbólico. Então que para decifrar ele, que nem decifrar pedra de Roseta. Se a gente pega os mesmos nomes, a gente consegue ler. As aves não é aleatório, mas é baseado na realidade. Elas simbolizam o espírito em muitos lugares, tá? E aqui você vê aves que vão fazendo um movimento de espiral, que saem da pedra bruta, mais ou menos pretas, vão subindo, aí elas sobem até o céu e caem de novo brancas. Aqui não está a imagem inteira, mas elas entram de novo num buraco de pedra, quer dizer, na matéria, é a ave, é o espírito que sai da matéria mais bruta e que sobe até as alturas e que depois se corrompe e cai de novo. Numa alusão assim clara à mente em psicose, que é o que eles vão falar, que o Eckhart vai falar da questão da evolução da partícula no mundo, a divina no mundo, de como essa partícula ela vai se libertando da matéria através de sucessivas vidas, né? Através da expiação com isso. Isso é óbvio, também vai levar à alquimia. A alquimia que estava presente já em toda a Idade Média, aqui vai ter um grande despertar, né? O professor comenta, então ele faz a relação, ele até tinha dito que ele ia fazer uma aula a respeito disso, com aquela música do Led Zeppelin que eu uso porque ela é muito ilustrativa para falar da questão alquímica. Então o Starway to Heaven fala there's what, esse aqui já é o fim, né? Mas o começo ele fala: there's a lady who is sure that all glitter is gold and she's buying a Starway to Heaven. Tem uma senhora que tem certeza que tudo que brilha é ouro e está comprando uma escada para o céu. Então, alquimia, o que é? Isso aqui é uma senhora, é alquimia. E o que é essa senhora que diz que tudo que brilha é ouro? Essa senhora é uma senhora que vê nas coisas a centelha divina e que está comprando essa escada, a mesma escada do Bosch. Uma escada diferente, que não é a escada das criaturas, mas é uma escada que sobe ao céu, quer dizer, que busca a divinização do homem por meios místicos, que busca transformar tudo que existe em ouro, porque na verdade, essa matéria que a gente vê é falsa, na verdade todas as coisas têm Deus dentro delas, na verdade tudo é ouro. E isso para quê? Aqui é o final, there walks a lady we all know. Então, assim anda, caminha a senhora que todos nós conhecemos, que é a alquimia, que brilha branco, né? Que tem um brilho branco, tá falando da corrente branca, da fase branca da alquimia, e quer mostrar como tudo ainda pode virar ouro, como tudo ainda pode virar Deus, como todas as coisas podem evoluir. Se você escutar com cuidado, né? Se você não escutar como todos aí escutam a música, mas presta bem atenção no que eu estou falando. Você também vai entender que onde a gente quer chegar, né? Que todos somos um que todos nós somos um e um somos todos. É a mesma coisa da ilha, a mesma coisa do Eckhart. Para ser to be a rock and not to roll. Aqui ele faz uma brincadeira com rock and roll, mas o que ele está falando isso? Do fim do processo da evolução. Para parar esse caminho das centelhas divinas, para acabar tudo, para ser a pedra, para parar de rolar, para não rolar mais. Aqui como exemplo também, isso aqui vai estar
espalhado por todo coisa, um quadro do Bruegel, que fala da queda de Ícaro. Esse aqui eu ia pôr depois, mas é um quadro maneirista. Um quadro maneirista, o maneirismo, ele tem, uma das características dele é tirar o centro das coisas. Então o que é importante não está no centro, está deslocado. Laura, é para esse quadro que vai falar ontem, não foi eu? Eu não sei, Dona Ivone, talvez seja. Esse aqui foi um quadro baseado mas deve ser. Porque é por uma queda de Ícaro. Mas eu não tenho certeza. Esse aqui é um quadro baseado num poema de Ovídio, que fala: o arado não para, o arado não para pelo homem que morre. Então tem um homem morto aqui que tá difícil de identificar, e tem um arado em primeiro plano, né? Mas o que ele quer dizer, o Bruegel, aqui? É afirmando a característica maneirista. O maneirismo a gente vai ver depois. Ele é uma escola que procurava, o nome vem de pintar a maneira do Michelangelo, porque o Michelangelo vai ser o grande maneirista. Então aqui vocês têm o centro fora do centro, quer dizer, descentralizar as coisas, que é uma tendência completamente nova na arte. E aqui, lá no fim do mundo, tá bem caído, olha onde tá, você tem a perninha de um Ícaro. Esse é o Ícaro, é o motivo do quadro, que caiu, né? A história do Ícaro e Dédalus, eles, por várias coisas, eles ficaram presos para matar o Minotauro. Eles ficaram presos no labirinto e procuraram fugir desse labirinto. A fuga desse labirinto vai se dar, Dédalus e Ícaro vão fabricar asas com cera de abelha e penas. Só que Ícaro vai se aproximar muito do Sol. Eles vão então tentar fugir do labirinto, não pela maneira racional, encontrando o caminho. Por isso que todos eles vão falar muito de Ícaros, mas pela via mística, né? Por uma magia. Vão escapar do mundo, de novo a mesma coisa. Vão tentar levar essa centelha divina até ao fim da evolução pela via mística. Só que Ícaro se aproxima demais do Sol, né? Então o Ícaro ele chega perto demais do Sol, que aqui representa Deus, mas também representa a razão, e por isso ele cai de novo e é preso no labirinto. Então essa questão gnóstica aqui, notem, né, que ele coloca o Sol no ocaso, tá? O Sol está se pondo. A divindade que está se escondendo no mundo. A queda de Ícaro, ela faz referência à queda de Cristo. Todos esses renascentistas que vêm depois, o que eles mais vão gostar de pintar? A Anunciação. Porque eles tinham muita devoção por Nossa Senhora? Não, porque é Deus caindo no mundo. Tá? Todos os péssimos. O Frangélico vai pintar muito bem. E era bastante bom de teologia. Mas todos eles têm anunciações, porque vão falar da queda de Ícaro, de Deus caindo no mundo. E como isso, alguns vão falar, então, como isso tem que ser resgatado. Isso vai se cruzar na Reforma Protestante. Então, na Reforma Protestante, que a gente vai ter o primeiro curto-circuito. O curto-circuito, o professor explicava, é um momento histórico onde essas duas correntes vão se cruzar. Porque essas duas correntes, elas têm problemas, né? Só para entender antes. Então aqui a gente tem Lutero. O que Lutero vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer esses que se odiavam, os discípulos de Ockham e os discípulos de Eckhart, que não entendiam, que brigavam a todo momento, e ele vai conseguir juntar os dois fios. Como? Ele vai usar os métodos de Ockham e a mística de Eckhart. Então ele vai usar o método, ele lia os dois, ele tinha os dois, isso aqui a gente tem foi o Melo que deu a aula sobre Lutero, né? Deu sobre a Revolução Francesa também, mas a gente tem explicado melhor. Então ele vai usar os métodos de Ockham, quer dizer, a exegese racional, escolástica, que vai vir por meio de Ockham,
Só que a doutrina é a mística de Eckhart. Então ele vai conseguir agradar os dois. Ele vai fundir doutrinas opostas. Um dos absurdos que ele vai falar da santidade e do pecado. Mas ele vai desenvolver, ele não vai falar nisso de forma mística, louca e tudo mais. Ele vai fazer isso tudo ficar palatável. Vai fazer isso tudo conseguir ser reproduzido e praticado. Um certo momento, um pequeniníssimo momento. E é nesse momento que os fios se juntam. Quando esses fios se juntam, como num curto-circuito, a gente tem uma explosão, porque o negativo e o positivo não conseguem ficar junto. Essa explosão gera um calor e uma luz deslumbrante, que é a luz das revoluções, que sempre encanta o homem. Então as pessoas se cativam com isso, só que no momento seguinte elas já se espalham. Essa revolução, o professor fala disso num trabalho dele, ela junta duas coisas que têm dificuldade de existir e dá as qualidades, ainda que momentâneas, de uma para outra. Por quê? Porque a corrente racionalista, normalmente ela é muito seca, ela é muito árida, ela é muito sem graça. Quem já leu, por exemplo, o Capital desses marxistas aí? Dá para ler aquele livro, né? Então é uma coisa muito árida, muito difícil. Por outro lado, a gente tem a loucura dos místicos. Como é que a gente vai seguir a teologia do mestre Eckhart? Como é que vai entender isso? Como é que as pessoas comuns, a massa, consegue adotar ideias como as ideias desses místicos? Como é que isso consegue ser difundido? Então, de um lado, os racionalistas têm a dificuldade da difusão pela aridez. Por outros, os místicos têm a dificuldade da difusão pela loucura. É isso que essas personalidades históricas que fazem as revoluções, aqui é uma grande revolução, a revolução da Reforma Protestante, mas a gente vai ter essas revoluções espalhadas em todas as áreas do conhecimento, conseguem fazer, eles conseguem unir as duas coisas. Então aqui pus um texto do professor interessante que ele fala da utopia. Ele tem um trabalho que ele fala da utopia do milenarismo e ele fala do curto-circuito. A utopia é a corrente racionalista, a corrente milenarista é a corrente mística. Então o milenarismo dá impulso e energia, enquanto a utopia fornece um sistema lógico de pensamento. O milenarismo místico, ele está falando do momento do curto-circuito, recebe da utopia a palavra fria, árida, do racionalismo utópico, que lhe permite sair do gueto sectário. A utopia recebe do misticismo milenarista o calor, capaz de entusiasmar, e que lhe permite romper as barreiras que isolam o pequeno círculo intelectual. Nas ruas, utopia e misticismo se abraçam na jornada revolucionária. O mito louco toma aparências de razoabilidade. O sofisma frio da utopia ganha calor e vida. Nasce o slogan, o sofisma místico, explode a revolução. Então a revolução, ela se dá nessa junção dessas duas coisas. Porque no fundo, isso aqui é uma mentira mais palatável, né? O que São Tomás e São Boaventura defendiam vai ser justamente, não, lógico, o misticismo e a utopia, mas vai ser justamente a questão do verbo encarnado, a doutrina católica, a verdade, e vai pregar o verbo encarnado, a ideia nas coisas, nem a matéria é má, nem o espírito é divino, nem a matéria é má, nem o espírito é divino, nem a matéria é divina. As duas coisas são a verdade. Isso aqui é uma falsificação disso, né? Uma união falsa, negando as duas coisas, mas que vai funcionar nas revoluções. Aqui também, como nesse grande encontro de Lutero, a gente vai ter Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vai ser o Lutero do Renascimento. Por quê? Porque por um lado ele vai ser genial em todos os lados. Era um gênio nervoso que não levava as coisas que fazia até o fim. Ele é um homem de muitos projetos e poucas execuções, mas era genial, completamente genial. Então ele tem máquina de tudo. Uma das coisas que ele descobre é a corrente sanguínea, tem barragens, desenhos e máquinas para fazer todas as coisas. Muito racional. Nos estudos que ele vai fazer
de pintura, ele tem estudos extensos sobre a luz, sobre as cores, química das cores, vai desenvolver toda uma técnica de pintura e tintas, tudo usando, lógico, a ciência, a razão, para pintar tudo que ele pintava, que ele fazia misticamente, né? Que ele fazia pinturas místicas, então ele usa a razão para fazer todas as coisas, ele vai juntar as duas coisas, ele vai se juntar à filosofia e aos filósofos e vai praticar cultos mágicos junto com Pico de la Mirandola, com os seguidores dele. Então vai ser uma junção, por isso que também no Renascimento a gente vai ter uma explosão. Aqui só para a gente entender, eu tenho uma aula que fala sobre a Mona Lisa, que mostra justamente esses dois lados e o lado místico dele, e que o centro da aula é a questão da luz do coração, que não é nada mais que a centelha divina. Essa centelha divina do Eckhart, ela vai virar no romantismo o coração. Então o amor do coração, na verdade, não é o amor, é a centelha divina. Que já está em Leonardo, a Mona Lisa é isso, tá? É o que está na outra aula. Aqui, só para dar um exemplo, esse exemplo aqui o professor dava também, é a Virgem das Rocas, que é uma pintura diferente. Por que ela é diferente? Porque os pintores, normalmente, eles seguiam as mesmas formas de pintar, os mesmos tipos alegóricos. Leonardo e Michelangelo vão ser criativos nisso, eles subvertem tudo, né? Eu sempre dou o exemplo que o Michelangelo, por exemplo, ele vai fazer um Cristo que olha para a esquerda, que era uma coisa completamente diferente. Ele não errou nisso, ele fez de propósito, ele é muito competente para cometer um erro desse. Então eles fazem coisas completamente diferentes. A Mona Lisa, por exemplo, é a primeira pintura pintada em paisagem. Todas as pinturas, elas eram pintadas dentro de lugares. Primeira pintura famosa, né? Não quer dizer que não tenha havido outras anteriores, mas a primeira grande pintura. Aqui, ele também vai inovar. Então, ele vai pintar uma cena que é Nossa Senhora, São João Batista, Nosso Senhor e São Gabriel, dentro de uma caverna. Uma coisa completamente estranha e esquisita, tá? A primeira dificuldade está para identificar onde é que está Nosso Senhor, onde é que está São João Batista. A gente é ajudado por uma outra cópia que ele fez dessa pintura, onde ele coloca nesse menino, tá dando para ver mal, mas uma cruz, segurando uma cruz. Então aqui a gente tem, Nosso Senhor, tá? Aqui a gente tem São João Batista e aqui a gente tem o anjo Gabriel em cima. Detalhe esquisito, né? Então aqui está Nosso Senhor, que está com as mãos postas e ele está sendo abençoado por São João Batista. Então São João Batista está abençoando Nosso Senhor. Uma coisa esquisita. Depois ela está, não dá para ver direito, mas ela está dentro de uma caverna. E o centro é esquisito. O centro da figura não é o centro. O centro não é... Tá, Nossa Senhora está no centro. Mas, detalhe, essa foi a primeira pintura dele que ele usou o claro escuro. Então, o Botticelli, por exemplo, se vocês pegarem as pinturas do Botticelli, ele desenhava a linha preta e aí coloria por dentro, que nem desenho de criança, muito bem feito. Mas ele fazia as linhas, os contornos. Leonardo, ele vai começar, a Mona Lisa não é assim, e essa daqui já não é assim. Ele pinta sem linha, ele faz o escuro passando para o mais claro e com isso ele dá o contorno dos corpos, o que é uma forma muito mais perfeita, ele pintava esplendidamente. E nesse quadro é a primeira vez que ele usa o claro escuro. Ele tem teorias a respeito da luz. E o que ele está falando nesse quadro, se não da luz também? Qual que é o centro do quadro? O centro do quadro é esse manto que está dobrado no ventre de Nossa Senhora. O ventre de Nossa Senhora ser o centro do quadro teria muita razão de ser, porque ela foi aquela que recebeu o verbo de Deus, foi aquela que foi no ventre de Nossa Senhora que Nosso Senhor se encarnou. Mas espera lá, Nosso Senhor já está fora do ventre de Nossa Senhora. Para não ter dúvida, estão os dois primos aí, São João Batista e Nosso Senhor. Então, como que o centro do quadro é o ventre de Nossa Senhora? É para ele que o anjo aponta. É para ele que Nossa Senhora está fazendo referência. E o menino olha para ele e Nossa Senhora olha para ele.
tudo está nesse centro. O que é esse centro? É apressado a gente dizer, isso aqui não sou eu que digo, o professor comentava isso e outros críticos diziam, que se tem aí uma figura dessa centelha divina. A Mona Lisa fala exatamente a mesma coisa, tá? Fala exatamente a mesma coisa. Então, ela tem a luz dentro do peito, é a centelha divina de que se está falando. E fica mais emblemático ainda de ver que a Virgem está numa caverna. É a caverna. O Leonardo tinha nos livros de cabeceira dele todas os diálogos platônicos. Ele era um neoplatônico que vai transmitir isso para... Era da Academia Platônica de Florença, ele vai transmitir isso para a arte dele. Então aqui o que ele está fazendo? Um culto à centelha divina. A centelha divina é a mesma doutrina, é a mesma coisa que vem de Eckhart. Aqui a Mona Lisa, não vou explicar, mas está vendo? O ponto mais claro, essa imagem está ruim, o ponto mais claro de todo claro é o lado esquerdo do peito, tá? O lado do coração, que ele cita como Eros, que é o amor, que é a mesma figura que está em cima do Botticelli. É a centelha divina que move todas as coisas. Então Leonardo vai juntar essa mística com o racionalismo, vai dar uma explosão. Pai do Filho e do Espírito, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.